Hoje a gente começa uma nova série. A gente vai falar sobre a salvação e os seus aspectos. São 4 aulas, tá certo? A primeira é hoje, quando eu vou falar sobre os conceitos preliminares, que eu chamo de conceitos preliminares. São 3 assuntos, basicamente: graça, arrependimento e fé. A gente vai tentar falar sobre esses 3 assuntos hoje. É claro que nós poderíamos ficar aqui 12 aulas falando só sobre graça, mas a gente vai trazer de uma forma bem sucinta os pontos principais, tá ok? Na semana que vem, o pastor Nelson estará falando sobre os aspectos da salvação. Serão 2 semanas, o pastor Nelson falando sobre predestinação, eleição, glorificação, adoção, justificação, ou seja, os aspectos, as doutrinas ligadas à salvação. E no final, na 4ª aula, eu retorno, aí sim que vai ser bênção pura, Deus purinho na terra, porque nós vamos falar sobre as teorias em relação à salvação. Calvinismo, arminianismo, o que cada um crê, perde salvação, não perde salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, você tem que guardar a tua salvação, senão você vai perder. E aí, o que é isso? E qual é a posição da nossa igreja? Ai, Jesus, me ajuda. Venha, traga suas dúvidas, muito importante a gente estar participando dessas aulas. Como na oração eu disse, eu acredito que seja a doutrina mais importante da igreja. É claro que a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da volta de Cristo, a doutrina da própria pessoa de Jesus, mas a salvação fala muito para nós, da nossa posição espiritual. Nós somos salvos, tá? Eu trouxe aqui um material que eu gosto muito, talvez, se der tempo na aula, se houver também oportunidade, eu devo citar um trechinho desse livro. Salvos pela Graça, eu aconselho e indico essa literatura, tá bom? Ela é do Anthony Roykema, ok? Da editora Mundo Cristão. O Roykema é um cara muito reformado, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, a perspectiva reformada, a perspectiva pentecostal, a perspectiva católica, tá bom? Mas é um livro muito completo, então vou dizer que 80% da aula eu tirei aqui do Roykema e a gente vai ver exatamente isso, tá bom, queridos? O versículo básico das Escrituras Sagradas que fala sobre salvação é o texto áureo de salvação na Bíblia, Efésios 2, 8 a 9. A gente pode ler todos ao mesmo tempo? Em uma só voz? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o provável principal texto da Bíblia Sagrada que fala sobre salvação, porque ela engloba, no mesmo versículo, a graça de Deus, a fé e a condição para a salvação. Ok? E a gente vai estudar isso hoje, para a glória de Deus. A ideia é compreender a salvação, né, o alvo da lição de hoje, compreender a salvação como um presente de Deus. E o texto que a gente acabou de recitar, ele vai dizer, isso não vem de vós, não é mérito, é dom de Deus, tá? Tem que entender isso, saber, compreender essa questão da graça. Refletir sobre os conceitos preliminares da fé, que eu falei com vocês, são esses 3 conceitos que a gente vai abordar aqui, refletir sobre eles, né? Trazer para o coração graça, arrependimento e fé. E o último alvo é aplicar esses conceitos e desfrutar uma vida plena na presença de Deus. A guisa de introdução, trouxe uma referência, né, do Luiz Berkoff, é um dos teólogos que eu gosto muito, teólogo reformado.
ele é presbiteriano, e ele fala de uma forma muito contundente sobre a doutrina da salvação. O nome da doutrina da salvação é soteriologia, tá certo? A soteriologia trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e seu restabelecimento ao favor divino e a vida de íntima comunhão com Deus, ok? Então Deus comunica suas bênçãos, a bênção da salvação, e restabelece a comunhão com Deus. Então a salvação é a ponte que nos leva novamente a Deus e foi pavimentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo através da sua obra vicária. Sem dúvida, a salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber de Deus, sendo manifesta pela graça e não por mérito, recebida pela fé e não de forma intelectual. Por que eu trouxe esse parágrafo para a gente meditar já como introdução? A salvação é um mistério, irmãos. É um mistério. Nós temos muito problema com o mistério porque a gente é ocidental. E nós queremos saber o porquê das coisas. A nossa cultura, ela é fundamentada na Grécia Antiga. Tá? E a cultura grega é a cultura dos porquês, dos estudos dos fenômenos. Foi assim que nasce a filosofia com Tales de Mileto. Então, a gente está falando do ano 500 a.C., 550 a.C. Então, toda a cultura ocidental, ela é fundamentada no estudo do fenômeno, como ele se processa. De qualquer área do conhecimento humano. Para nós ocidentais, a gente tem que saber como que vai para o céu, como que vai ser o céu, qual é o tipo da rua. Não é verdade, irmãos? Se a gente vai conhecer ou não vai conhecer as pessoas. Por que a gente tem essas dúvidas? Essa dúvida é dúvida ocidental. Vocês sabiam disso? O oriental não tem essa dúvida. Não tem esse problema. O ocidental tem esse problema. Porque a gente quer descobrir as razões do fenômeno, por causa da nossa cultura. Tá? É a forma do pensamento ocidental. Não tem essa de certo ou errado. Né? Nós estamos errados. Não tem. Só que para a Bíblia Sagrada, irmãos, algumas coisas não são reveladas de forma ocidental. Elas são dadas por Deus como mistério. E você precisa receber pela fé. A gente vai ficar 240 aulas falando sobre salvação e eu não vou conseguir te explicar com riqueza de detalhes como ela acontece em você. O que aconteceu no dia que você aceitou Jesus como Salvador? Você chorou, você gritou, você pulou, você correu, você foi uma nova criatura. Como que isso aconteceu dentro de você? Sei lá, irmão. Sei lá. Só sei que a Bíblia Sagrada fala de uma série de coisas. Ao mesmo tempo, você foi justificado, santificado, adotado e regenerado. Misericórdia. Como que isso se procede? Não sei, meu irmão. Agora o pior, por que você está aqui e o seu amigo, o seu irmão, o seu familiar, a pessoa mais chegada, o seu filho não está? E você está careca de falar de Jesus para ele e ele não aceita. Isso é um mistério, irmãos. Por que demorou tanto tempo? Podia estar nesse negócio já há 50 anos atrás. Por que só agora? Isso é um mistério. Não queira dar uma de ocidental para tentar entender isso, que você vai pirar o cabeção. O oriental que escreveu a Bíblia, porque a Bíblia é escrita por orientais, povo do Oriente Médio, ele não tem esse problema. Quando ele não compreende, ele não sabe como se processa o fenômeno,
ele vai receber aquilo de uma forma, é como fosse um presente da divindade. Tem mais essa facilidade. Por isso que eu já falei, acho que eu já falei alguma vez aqui, eu falo muito no seminário, que a teologia oriental é muito interessante de ser estudada, porque nos acalma o coração. Entende isso? Salvação, irmãos, a priori, nós vamos estudar algumas coisas, mas muitas coisas você não vai entender, porque eu também não entendo. Eu só recebo por fé. Amém? Vamos então começar a nossa caminhada? Em todas as religiões a salvação. Ah? Todo mundo é salvo. Budista é salvo, muçulmano é salvo, os caras do candomblé, todo mundo é salvo. Ah? Seja através da purificação, nessa ou em outras vidas, a questão do espiritismo, do hinduísmo, com as sucessivas reencarnações, isso vai purificando e aperfeiçoando a pessoa até que ele chega lá no nível chamado avatar, né? No hinduísmo, essa ideia. Ou do entendimento dos preceitos religiosos, né? O budismo trabalha muito com a consciência das 4 leis fundamentais. Quando a pessoa consegue entender, ela se transforma em um Buda. Não é? O Buda não é só uma pessoa, mas é um estágio que a pessoa alcança, o tal do Nirvana. Né? Ou da observância de ritos e práticas. Então, a pessoa que sacrifica lá o cordeiro, que faz as suas orações como um judaísmo, como um islamismo, ele está salvo porque ele obedece o rito. Entretanto, o cristianismo, a salvação é dada por Deus, sem interferência humana, através da graça por meio da fé. A diferença da salvação no cristianismo é que aqui você não fez nada para recebê-la. Você recebeu de forma gratuita. Não há méritos. Você não é salvo porque você é do bem. Por isso que Jesus salva uns caras que a gente quer matar, né? Mas Jesus salva, liberta, bondade dele. E aí esse cara que era do mal, que era matador, que era estuprador, que era um fora da lei, esse cara se converte e é transformado num homem de Deus, um cara do bem. Pô, mas esse cara, aí você, pô, agora é fácil, né? Matou tanta gente, aí diz que se converteu. É o Evangelho de Jesus, irmão. É o Evangelho de Jesus. O Evangelho é muito diferente do resto. Muito diferente. O cristianismo, e é interessante que nos fundamentos do cristianismo, nós temos muito forte essas bases. Só que aí entrou uma amálgama, uma mistura de ideias oriundas do paganismo. E isso começa a ser manifesto no cristianismo a partir do século V, século VI, quando o imperador se converte. E quando o imperador se converte, 312, 313 depois de Cristo, aí século IV, começa a ser incorporado na igreja um grupo de pessoas que não são convertidas, que não se arrependeram, mas que por causa do imperador, eles estão agora na igreja. O que esses caras fazem? Eles começam a trazer para o cristianismo os pressupostos, os conceitos do paganismo. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana, por que eu falo esse nome bonito todo? Porque foi a Igreja de Roma, tá? Que começa, por causa do poder imperial, ela se arvora do domínio das demais igrejas. E aí, então, nós temos aí o século V, século VI, que começa a entrar dentro da igreja a questão da meritocracia.
meritocracia para a salvação. Ao ponto de, no século XII, começar a se comprar a salvação, através das indulgências. E por causa disso, no século XVI, nós temos a Reforma Protestante, que será comemorado nessa sexta-feira, dia 31 de outubro. Por quê? Porque chegou um momento que eu tenho o controle. E eu pago, eu faço isso, eu faço aquilo para ser salvo. As religiões, elas trabalham com esta dinâmica, a dinâmica do controle. Está na minha mão. Então eu vou fazer a penitência e vou ser perdoado. Eu vou rezar 20 Ave Marias, 50 Pai Nosso e vou alcançar o perdão de Deus. Percebeu o conceito? Está na minha mão. Eu vou entender as leis, as 4 leis fundamentais, e vou chegar no nirvana. Então, está na minha mão. Eu estou falando isso do budismo. Olha só. Eu vou oferecer as iguarias para o orixá e ele vai fechar o meu corpo. Você percebeu? O conceito é o mesmo. Eu tomo controle. E aí vem o Evangelho de Jesus. Eu salvo quem eu quiser salvar. Meu Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Sois salvos pela graça de Deus. Não vem de vós. Não vem das obras. Aleluia. Completamente diferente. Por isso que nós temos que glorificar a Deus, irmãos. Porque a salvação não passa pela gente. A salvação é dada pelo Senhor. Amém? Isso fique bem conceituado, né? Dentro da nossa mente. E começando os conceitos preliminares, vamos falar um pouquinho da graça de Deus, tá certo? Ela aparece pelo menos 300 vezes na Bíblia Sagrada, essa expressão, graça, é um dos assuntos mais repetidos, mais expostos na Bíblia. É a graça de Deus, tá certo? Envolve favor imerecido, nós falamos muito isso, né? Que é um favor que nós não merecemos, algo que Deus nos dá sem o nosso mérito. Um presente incondicional. Não há condições para receber a salvação. Você tem que ser ocidental. Você tem que estar dentro da igreja. Você tem que levantar a mão. Você tem que ir na frente e repetir as palavras. Tem que fazer parte dos primeiros passos. Não, irmão, não tem condição. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é libertador, irmãos. Libertador. Por isso que a igreja... Quem sabe mais aí para frente a gente possa ter uma sequência na EBD falando sobre a doutrina da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é visível e invisível. Visível por quê? Aqui a gente está olhando, né? Está vendo os irmãos, que maravilha, né? Coisa linda. Só que tem muita gente que não está aqui na IERC, que está lá fora, mas faz parte da igreja de Jesus, que é a igreja invisível. Tem gente que não está nem na nossa religião, irmãos. Olha só o que eu estou falando. Eita. Mas faz parte da igreja de Jesus. Porque o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Essa é a igreja invisível, percebeu? Deus, incondicional de Deus, e também demonstra uma força divina que refreia o pecado, olha só, atrai o ser humano a Deus, regenera o pecador, e essa graça opera com o Espírito Santo. Falar um pouquinho da manifestação da graça. Recebemos por presente de Deus, mas a graça refreia o pecado. Por isso que aqueles que estão em Cristo, o pecado não os domina mais.
Porque nós fomos regenerados, nascemos de novo da água e do Espírito. Podemos pecar, mas temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por quê? Porque agora nós somos atraídos para Deus. Não somos, a graça, irmãos, nos atrai para o Senhor. Nós não queremos conversa com o pecado. Podemos cair, podemos vacilar, sim, irmãos, e eu acredito que a gente faz isso todo dia. Mas na hora, no segundo, liga o botão vermelho e começa a acender um negócio. E aí você, Jesus, não era para falar isso. Não era para pensar nisso. Não era. Me perdoa. Sabe por quê? A graça de Deus te atrai para Cristo. Você não é mais atraído para o pecado. A regeneração do pecador, irmãos. Misericórdia, 9:24. É porque é muito profundo esse negócio, aí eu fico me empolgando. Ainda tem os versículos bíblicos para ler, aí os versículos bíblicos, o Senhor nos ajuda, mas eu vou chegar lá. Deus, Ele não compactua com o pecado. Portanto, o pecador não pode agradar a Deus. Doutrina bíblica da depravação do pecado. Aquele que está afastado de Deus, ele não tem possibilidade de agradar a Deus, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Quando a luz do Evangelho alcança o pecador, ele é purificado dos seus pecados e regenerado, uma nova criatura. O que acontece agora? Sobre ele está derramado o sangue de Jesus. E a partir de então ele se torna agradável a Deus. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê a Maria, o José, o João, Ele não vê o Luiz Cláudio, Ele olha e vê o sangue do Cordeiro. Você lembra lá do Egito? Da Páscoa, do pechar, do pulo. A palavra Páscoa quer dizer pulo, né? Um hebraico. Que o anjo pulava as casas que tinham a marca do sangue. Isso é salvação, irmãos. Isso é graça de Deus. Graça de Deus. Bom? E o Espírito Santo está nesse processo. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos fortifica, que traz a segurança que nós estamos salvos. Aleluia. É uma das rupturas do protestantismo em relação ao catolicismo. Porque os católicos, eles não têm a certeza se estão salvos. Sabia disso? Por que o católico não tem a certeza? Porque para ser salvo pelo catolicismo, você tem que acessar os meios da salvação. E os meios da salvação, eles passam pela igreja. Então, o cara, para ser salvo, tem que ser batizado. Tem que ser crismado. O casamento, se houver casamento, tem que ser feito na igreja. Sabia disso? Doutrina católica. Na hora da morte tem que haver a extrema unção, porque senão o cara não está salvo. Doutrina católica. E aí, quando entra o protestantismo, no século XVI, vai romper com essa estrutura. Porque quem nos dá a certeza da salvação, irmãos, não é a aguinha na cabeça, não é uma palavra do padre na hora da nossa morte. Quem nos dá a certeza de salvação é o
Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Ih, que vontade de pregar! Aleluia! É isso. Percebeu a diferença? Muito bem, vamos adelante. Quando nós falamos em graça, nós temos que entender que existem dois tipos de graça manifestas na Bíblia Sagrada: a graça comum e a graça para a salvação, chamada graça salvífica. Tá bom? O que é graça comum? Devido à natureza depravada, a gente já falou da depravação, do afastamento do homem de Deus, da incapacidade que o homem pecador tem de agradar a Deus, ele é incapaz de por si mesmo procurar agradar a Deus. Por esse motivo, Deus tem concedido a graça comum ou graça universal a todos os homens. A graça comum, irmãos, na minha concepção, é a maior prova do amor de Deus. Esse sol maravilhoso, não sei se vocês gostam do sol, tem gente que não gosta muito do sol, não. Eu sou cara do tropical mesmo, né? Eu acho que eu sou da linhagem do homem-pássaro. Não sei se vocês conhecem o pessoal da antiga, aí se lembra dos desenhos, né? Ele ficava assim, olhando para o sol para receber força, né? Eu gosto demais do sol. O sol, ele vem para justos e injustos. Ele abençoa pecadores e santificados. Ele vai trazer vida para gente de Deus e gente do diabo. E isso é prova da graça, do amor de Deus que se manifesta pela graça comum. São as inumeráveis bênçãos de Deus, não fazem parte da salvação. Não é bênção da salvação, a qual ele dá às pessoas: a inteligência, o ânimo, a superação. Quanta gente que você conhece, que eu conheço, não são cristãos, às vezes são ateus, mas o cara tem uma força na vida, irmãos. O cara tem uma presença de espírito, o cara sabe para onde que ele vai, o cara é íntegro. Impressionante, não é? Você conhece gente assim? Eu também conheço. O que é isso? A graça comum de Deus. Ele só é dessa forma, porque a graça do Senhor veio sobre a vida dele. Isso pode ser visto, né, através da natureza, estava falando do sol, da restrição do mal no mundo. É por isso, irmãos, que o mundo não se acaba, por causa da graça. Mas todo mundo está no pecado, todo mundo é depravado. Você imagina se o diabo conseguisse fazer o que ele queria fazer, irmão? Não ia ter vida em nenhum país desse mundo, no sentido de organização. Por que as pessoas se organizam em sociedade? Mesmo as sociedades completamente afastadas de Deus. Por quê, irmãos? Por causa da graça. Deus derramou graça. E é por isso que as pessoas têm leis justas. Às vezes, né, as leis não são muito bem cumpridas, né? Pecado aí domina um pouco mais, mas a gente pode recorrer. O que é isso, gente? Graça. Quando você olhar um policial na rua, enxergue a graça de Deus naquele homem, naquela mulher. Porque ele está ali para nos proteger. E só existe essa organização social por causa da graça de Deus. Você está entendendo o nível da graça? O que é graça comum? Consciência do pecado, etc, etc. Muito bem. Agora vamos para os textos. Salmo 145, versículo 8 e 9. Olha o que o texto diz, gente. Bondoso e compassível é o Senhor, tardio em irar-se, de grande benignidade. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para os crentes, para os hierquianos. Não, o Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras.
Mateus 5, 44, 45. Jesus falando. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol. Eu gosto do seu sol. Sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Percebeu a graça de Deus? A graça comum, ok? Só que além dela, nós temos a graça salvífica, que é a graça de Deus para a salvação. Não é para todos. É só para aqueles que são salvos, que serão salvos. Trata-se da graça de Deus que conduz as pessoas à salvação. É um presente gratuito de Deus para a libertação da penalidade e do poder do pecado. Para receber esse maravilhoso presente, essa graça de Deus, irmãos, deixa eu ler aqui, depois eu coloco, está aqui na minha cabeça. A pessoa simplesmente precisa crer no Senhor Jesus Cristo. No momento em que ela faz isso, está salvo pela graça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos e com tua boca confessares que Ele é o Senhor, serás salvo. Que lindo, irmãos. Não precisa subir a escadaria da Igreja da Penha de joelho. Não precisa voltar em outra vida reencarnado para purificar o que você fez na vida anterior. Não precisa de extrema unção na hora da morte. Não precisa entender as 4 leis da vida. Você precisa crer, confessar, será salvo. Esse é o método mais simples de salvação, irmãos. Sou um cara que gosta de estudar religião, já perceberam, né? Falo muito das religiões, eu gosto de estudar. Eu acho as religiões muito belas, por incrível que pareça. Já falei algumas vezes aqui que se eu fosse escolher uma religião, eu não seria cristão, não. Seria outra religião, porque tem religiões muito bacanas, muito interessantes. O cristianismo é muito complexo. Né? Tem que estudar isso tudo, cara. Tem religiões bem mais simples. Mas só que o cristianismo, irmãos, ele tem o Espírito Santo. Que nas outras religiões não tem, irmãos. Porque nós somos maus. Nós somos vendidos pelo pecado. E só com a influência, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, é que nós vamos nos emendar, nos endireitar, nos aplumar, andar pelo caminho. Não é porque eu entendi, não é porque eu reencarnei, não é porque eu ofereci as comidas, não, irmãos. É porque o Espírito habita em mim, aleluia. Aleluia, aleluia. Por isso que eu sou cristão. Não tem como ser outra coisa. A graça salvífica, ela está ligada diretamente às bênçãos da salvação. Tá? O MacDonald, no seu livro A Graça de Deus, ele diz assim: como então Deus pode salvar o pecador que ele ama e ainda assim ser leal às suas próprias leis? Quais são as leis de Deus? Que a alma que pecar, essa morrerá. Deus não tem um culpado por inocente. Deus visita a maldade dos pais dos filhos, desde até a 3ª e 4ª geração. Como Ele pode amar o pecador, salvar o pecador e ser leal às suas leis? A resposta é que Deus enviou seu Filho. Eita! Sem pecado para morrer no lugar dos pecadores. Toda culpa foi aplicada em Jesus de Nazaré. É por isso que você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Jesus fez tudo por nós. Você está entendendo o que é a graça de Deus para a salvação? A graça é Cristo, que se revelou para assumir o nosso pecado. O Senhor pagou o preço que o homem deveria pagar.
ele suportou a penalidade dos pecados dos outros. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Percebeu o mérito? Qual era o nosso mérito? A morte, a punição. Só que Jesus, ele tomou esse lugar. Quando a gente for estudar justificação, vocês vão entender melhor por isso, melhor essa ideia, porque ele nos justificou. E a justificação é que Jesus tomou o nosso lugar. Agora que todas as exigências da justiça divina foram completamente satisfeitas, Deus pode oferecer vida eterna a todos que recebem seu Filho como Senhor e Salvador. A justiça de Deus, ela foi feita. E é interessante, irmãos, que a ideia de justiça é uma ideia que vem antes da Bíblia, vem antes do Calvário, vem antes das grandes civilizações humanas. A ideia de justiça, o conceito de justiça, está entranhado na própria concepção do ser humano. Não é isso, irmãos? Fez a coisa de errado, meu filho tem que pagar. Sujou, tem que limpar. Não é assim? Percebeu como nós trazemos dentro de nós esse conceito de justiça? E é por isso que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o Evangelho. Porque o cara fez tanta coisa de errado, e agora ele está salvo. E agora ele vai ser brindado com uma vida de tranquilidade. O cara que fez tanta coisa errada, prejudicou tanta gente, ele tem que pagar por isso. Percebeu? Essa ideia, ela está entranhada na nossa cultura. Não é só cultura, no nosso ser. E é verdade. Tem que pagar mesmo. Só que no caso da salvação, irmãos, Jesus, ele pagou todo o nosso preço. Ele tomou o nosso lugar. E isso ele fez por sua graça. Aleluia. A gente não merecia, claro que não, mas ele fez. É por isso que você está livre, você está liberto, porque a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, aleluia. Valeu, McDonald's. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por isso que para Deus não tem esse problema do cara ser ruim, ser incrédulo, tacar pedra na igreja. Deus não tem esse problema, irmãos. O cara ser blasfemo, o cara perseguir os cristãos, o cara matar os cristãos. Tem problema, irmão? Deus chamou Saulo de Tarso. Tem problema para Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Desde o Éden, Deus mostra isso para nós. Porque quando o homem peca pela primeira vez, na viração do dia, às 6 horas da tarde, havia um encontro marcado. Só que naquele dia, Adão e Eva não foram ao encontro. E Deus, o que fez? Ele estava no mesmo lugar, na mesma hora. E ainda por cima perguntou: aonde está você, Adão? Por quê, irmãos? Porque Deus não tem problema com o nosso pecado. Isso é tão difícil de entender. Deus, ele não se choca com o nosso pecado. Deus, ele não fica constrangido com o nosso pecado. Não, irmão. Sabe por quê? Porque ele já vê, ele desde o princípio, e 1 de Pedro, capítulo 1, vai falar sobre isso. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Ou seja, antes de Adão e Eva pecarem, o Senhor Jesus já estava preparado para vir resgatar o ser humano e trazer sobre si o nosso pecado.
Você entendeu por que Deus não tem problema com pecado? Porque todo pecado foi perdoado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Diga, minha irmã, por favor. Ai, Senhor Jesus, temos 17 minutos para terminar e eu não falei nem de fé e nem de arrependimento. Você está rindo, né, Bárbara? Foi, ali. Conseguiu. Obrigado, Alexandre. Entendi. Fica. Nossa, eu precisava de um mínimo de 10 minutos para lhe responder. Mas deixa eu tentar falar em 2. Nós somos salvos olhando para trás. Nós não somos salvos olhando para frente. Nós somos salvos olhando para onde, irmãos? Para a cruz. Porque na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então o cara que estuprou, depois esquartejou a pessoa que estuprou, depois dividiu os pedaços pelo Brasil inteiro, o pecado que ele cometeu já foi perdoado na cruz do Calvário. Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, o pecado do Adolf Hitler já estava perdoado na cruz do Calvário. Perdão, irmãos, o nome disso se chama graça. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus, irmão. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus. O que nós, com toda essa carga de pecado, seja hediondo, seja pecadinho, né, que a gente gosta de classificar, no momento do encontro com Jesus, o que acontece? Acontece a segunda parte da aula, que é o arrependimento. Quando a pessoa que já foi alcançada pela graça de Deus, só que graça comum, ok? Graça comum. Agora ela recebe a graça para a salvação. Ela vai olhar tudo aquilo que ela fez e vai se arrepender. Eu vou precisar adiantar porque não vai haver tempo de falar. Existem 2 palavras no grego para arrependimento: metanoia e epistepros. Metanoia nós conhecemos muito bem, que é a mudança de mente. E o epistepros é a mudança de atitude. Por isso, a pessoa que se arrepende, ela vai pagar pelos seus erros. Ela vai ela vai lá na justiça, ela vai se apresentar à justiça, vai sofrer as sanções, porque ela está arrependida, ela mudou de atitude, porque ela teve uma mudança de mente. Percebeu isso? Só que o pecado dele, ele não vai ser perdoado, ele já foi perdoado. Todos os nossos pecados, os que nós vamos cometer, os que nós cometemos, todos eles
já foram perdoados na cruz do Calvário, porque na cruz Jesus cravou a cédula que era contra nós. Só que no dia que essa graça nos alcança, nós vamos ter os nossos olhos esclarecidos e vamos nos arrepender. Os irmãos entenderam isso? Irmão? Isso é a base da nossa fé. Isso é a base da nossa doutrina, daquilo que a gente crê, irmãos. Isso é a base. Graça. Eu já comecei a falar de arrependimento, citei esse texto de Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ufa! 12 minutos para falar de arrependimento e fé. Não ri não, Bárbara. O genuíno arrependimento consiste na convicção do pecado, certeza do erro, aplicação da lei divina ao ponto de deixá-lo. É necessário que haja arrependimento para o processo da salvação se torne real na vida humana. Sem arrependimento não há salvação, irmão. E arrependimento é metanoia e epistepros. Não tem jeito. Você muda de mente, mas muda de atitude. Não tem arrependimento com o cara na gandaia, com o cara pulando a cerca, com o cara falando palavrão, com o cara enchendo o pote. Não tem arrependimento. Porque arrependimento é mudança de atitude. Nós estamos agora na onda dos crentes viciados em bet. Quem não sabe, é jogo lá dos apostas. 60% a 70% do Bolsa Família tem sido gasta em apostas. Só para você ter ideia do que está acontecendo, irmão. E os crentes estão nessa vibe. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Crente que vai para a festa e sai bêbado. Não sei se você já conhece. Infelizmente eu conheço. Arrependei-vos. Os caras casados que ficam se engraçando para a mulher dos outros. Arrependei-vos. Perdão, irmão, está falando de forma. Mas não tem salvação, irmão. Não tem arrependimento, você está entendendo? Eu tenho muita dificuldade de olhar assim. João Batista disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. O arrependimento possui um aspecto intelectual, sim, pois envolve o quê? Reconhecimento. O cara sabe o que fez. Você lembra lá da carta de Jesus à igreja de Éfeso, escrita em Apocalipse? Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Arrependimento tem a ver com reconhecimento, com intelecto. Entretanto, o reconhecimento dos próprios pecados e o conhecimento da santidade de Deus. E um aspecto emocional, porque a pessoa arrependida, ele vai manifestar tristeza segundo Deus. O coração está triste. Todos nós, quando tivemos a experiência de ter um encontro com Jesus, irmãos, foi um misto de emoções. E a gente chorava, alegre pela salvação e triste pelo pecado. E você na cabeça: eu preciso consertar com fulano, eu preciso pedir perdão ao meu filho, eu preciso pedir perdão ao meu esposo, à minha esposa, eu preciso... Não é? Porque vai dando essa tristeza, ao mesmo tempo que há o reconhecimento. Entenderam arrependimento? Meu Deus do céu, falar isso em 2 minutos, 4 minutos. Olha só, primeira parte, o reconhecimento. A questão intelectual do arrependimento. Então disse eu, a gente está falando de Isaías: ai de mim,
porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim! Ele reconheceu que ele estava no pecado. 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, aspecto emocional, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que eu falei da metanoia, falando rapidamente, a palavra grega para se referir ao arrependimento, no Novo Testamento é metanoia, enfatiza a mudança interior envolvida no arrependimento. É a combinação de duas palavras gregas, meta, que significa além de, e o substantivo noia, que significa mente, consciência. Literalmente pode ser traduzida por além da mente, ou de uma forma mais poética, expansão da consciência. Quando a tua mente abre, quando as escamas caem, quando você percebe as luzes. Muito parecida com o mito da caverna, quando as pessoas que viviam na caverna, quem conhece filosofia, estão lá na caverna, só vendo o mundo de uma forma, até que eles saem da caverna e vêem um outro mundo, um mundo de luzes, de cores. Assim mesmo é a conversão, é o arrependimento, irmão. Está no pecado, aquilo para você é normal, está fazendo porque todo mundo faz, é do jeito que a humanidade vive, mas quando você tem um encontro com Jesus, as escamas caem, e você percebe um novo jeito de fazer, um novo jeito de ser. Isso é expansão da consciência. Ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. A palavra no grego é metanoia. E eles estavam impressionados, porque não é só os judeus que se arrependiam, os gentios também se arrependem, os estupradores também se arrependem, os assassinos também se arrependem, os ateus também se arrependem, aquela gente ruim, aquele político do mal, ele também pode se arrepender, irmão. Forte, né? 2 Timóteo 2:25, texto lindo. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Por isso que a gente fala, a gente repete, a gente cutuca, porque quem sabe, você ainda está com a visão, ainda tem uma escaminha aqui do lado, né? Coisa assim está meio turva, e aí quando o Senhor vai tocando no teu coração, vão caindo todas as coisas. E você está entendendo que você precisa amar sua sogra. Você precisa perdoar o teu sócio que te deu um prejuízo, sujou seu nome. Percebeu? Bem-vindo ao Evangelho de Jesus. Muito bem, irmãos, eu tenho 4 minutos para falar sobre... Não, ainda tem o epistepró, esqueci. Eu ia falar sobre fé, mas ainda tem mais... A palavra epistepró não é tão falada, né? Mas tem tudo a ver com arrependimento. É a junção das expressões epi, que significa em direção, e stepró, que significa retornar, dar meia volta. Ou seja, pode ser traduzido por retornar para a direção. Irmãos, nós nos desviamos do caminho. No momento do arrependimento, nós retornamos para o caminho. Porque Deus fez o homem bom. Deus fez o homem de forma plena. Só que o pecado nos desviou. No momento do arrependimento, nós retornamos às origens. A ideia dessa palavra grega, muitas vezes, pode ser traduzida por conversão. A maioria das vezes que o epistepró aparece na Bíblia está ligado à conversão. A tradução, na maioria dos idiomas, é conversão. É uma mudança total no comportamento, uma reversão
do estilo de vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais, porque houve arrependimento. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos, a fim que se convertam, a palavra converter, no grego, nesse texto, epistepros. Das trevas à luz, está vendo? Estava indo para as trevas, agora eu voltei, estou indo para a luz. Do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. 1 de Pedro 2,25, porque éreis desgarrados como ovelhas. Mas agora, olha só, irmãos, na nossa Bíblia, no nosso idioma, a maioria das versões vai trazer: tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. No grego, que é o original do Novo Testamento, a palavra é epistepros. Nós retornamos ao Senhor, porque nós somos de Deus, irmãos. O Fernandinho Beiramar é de Deus. O Lula é de Deus. É, irmão. Pois foi criado por ele, para ele. Só que se desviou. É que esse cara se desviou, rapaz. E nós temos que voltar para ele. Percebeu? Voltar para ele. E em 1 minuto. Ah, não, ainda tem mais isso. Não vai dar tempo para falar sobre fé, felizmente. A primeira tese de Martinho Lutero, das 95 que foram aficionadas na Catedral de Wittenberg, lá em sexta-feira, né, a gente está comemorando, 31 de outubro de 1517. Olha só, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, quando disse: poenitentiam agite, queria que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. A expressão latina que quer dizer faça penitência. Aí você pergunta, onde está escrito na Bíblia para fazer penitência? A ideia latina da abnegação. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A ideia latina, faça penitência. Diga não para você. E Martinho Lutero, a primeira tese, irmão, das 95, a primeira tese é essa. Queria que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. João Calvino, ele disse, na verdade, essa restauração, a restauração da imagem de Deus, não ocorre em um só momento, ou um dia, ou um ano, mas pelo avanço contínuo e algumas vezes demorado. Interessante isso, irmãos. Deus varre dos seus eleitos a corrupção da carne, limpando-os de culpa, consagrando-os a si mesmo como templos, renovando a mente deles, metanoia, a ideia da metanoia, até a pureza, para que possam praticar o arrependimento ao longo da vida e saber que essa luta só findará na morte. Primeira mensagem do Novo Testamento, irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vira a página da Bíblia, primeira mensagem de Jesus. A primeira mensagem de Jesus, 4,17, de Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem da igreja, no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo, quando perguntaram, varões e irmãos, o que faremos para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Percebeu isso? A nossa mensagem é arrependimento. Terminou Apocalipse, das 7 cartas às igrejas da Ásia, 5 está escrito: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Jesus está falando para a IERC nesta manhã: arrependei-vos. Nós precisamos do contínuo arrependimento, como disse
João Calvino. Olha só, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, da presença do Senhor. Texto que eu acabei de citar. Metanoia, no grego, arrependei-vos, convertei-vos, epistepro. Arrependimento é mudança de mente e mudança de atitude. Retorno ao início. Amém, meus queridos? Felizmente não vai haver tempo para a gente falar sobre a fé, tá certo? Só quero citar os textos aqui, me perdoe aí os 3 minutos a mais. Sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé é retratada como a evidência pela qual somos convencidos da existência de coisas que não são vistas. Você pega a salvação, você vê a salvação, não, irmãos, mas você tem fé que você está salvo. Aleluia. Nossa, não dá para falar dos aspectos da fé, que lindo, né? Nem do Requema falando do missionário, não dá para falar. Efésios, a gente já viu esse texto, e Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Atenção, irmãos, em nome de Jesus. Aproximar de Deus não está perto geograficamente. Aproximar-se de Deus é o quê? Intimidade. Ser parecido com Deus. Para isso, você tem que ter fé. Porque mesmo você sendo fraco, sendo falho, Deus vai manifestar em você a sua presença. Isso é por fé. Que texto maravilhoso, irmãos. Aleluia por esse texto. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque nós cremos na salvação, nós cremos no arrependimento, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós cremos e esta é a vitória que vence o mundo. Aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, estou empolgado. Aleluia. Quarta, quinta e sexta nós temos semana teológica. Venha, inscreva-se, vai lá para o Instagram, tem na bio o link da inscrição, vá lá para o aplicativo, você vai fazer a sua inscrição, vamos encher essa igreja. 3 homens de Deus já estiveram aqui na nossa igreja, serão bênçãos do Senhor para a nossa vida, para falar de uma teologia relevante para esse tempo. Alguns têm me perguntado se vai ter certificado. Aqueles que quiserem certificado, nós vamos emiti-los. Mas para emitir o certificado, você tem que fazer inscrição pelo link, pelo aplicativo. Tá certo? Ok? Muito, muito bem, Bárbara. Se alguém tiver dificuldade de estar fazendo a inscrição lá no aplicativo e tal, só venha conversar com a gente, comigo, com a Bárbara, a Neuda, com a Vânia, o pessoal aqui da EBD. A gente vai estar dando essa informação para vocês. 3 dias muito abençoadores, com certeza, para a nossa vida. Amém? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos salvos. Nada tira do nosso interior essa convicção, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, nos fortalecer, para que nós possamos viver conforme nós cremos, Senhor. Que a nossa vida seja de epistepros, de conversão genuína, mudança de atitude, para que as pessoas vejam em nós a tua glória, que não seja apenas algo interno, algo intelectual, mas que seja refletido pelas nossas atitudes, para que o mundo saiba que o Senhor Jesus está vivo. Aleluia. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Abençoa o culto que nós vamos ter agora, Pai querido, que seja bênção sobre bênção, que nós possamos sempre sermos edificados na nossa fé.
Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém.